Fala, pessoal, tá aqui pra assistir o vídeo. Caso não solucionado de idol de K-pop, Kim Seung-jae. Do canal Luísa Kemi. E coloca a gente. Hoje falaremos de um caso não solucionado envolvendo um idol de K-pop super famoso na década de 90 que faleceu com 23 anos, um dia após o seu debut solo. Mentira! Em circunstâncias super estranhas. Mentira. Olá, amizades! Tudo bem? Esse Meu nome é vídeo é Luísa antigo. Kemi, ou só a Kemi. Estamos comemorando o Akemi Win neste canal. Um mês inteiro de conteúdos relacionados a Halloween. Crimes reais, histórias assustadoras, fantasias de Halloween. que maneiro. idols. Aliás, Rachel, agora que eu lembrei. Não é desse canal dela, não. Ela criou um... Tô tomando cafezinho medroso, eu não sei qual é o nome. Que ela criou, que ela só conta casos. É desse canal, mas é dela. É dela, mas é outro canal dela. É, exato, que conta casos. Agora que eu percebi. Então cheque as minhas playlists depois desse vídeo. Meu Deus, meu café! Isso, cafezinho investigativo, é isso mesmo. Inclusive, Aí, Cafézinho ó. Investigativo é o nome desse quadro. Hoje É nós isso vamos mesmo. juntar o tema de True Crime, crimes reais, com o K-pop pra contar a história do Kim Nossa, ele não Seung-jae. parece. Mas eu gostaria de deixar de aviso Bem. pra qualquer pessoa que seja mais sensível. Hoje nós falaremos de tópicos como assassinato e crimes reais. Então, se isso são coisas que você não quer saber, O João por favor, foi, assista nunca mais os voltou, outros coitado. vídeos do canal. Kim Seung-jae foi um cantor, rapper, dançarino e modelo coreano que debutou em 1993 com um dos seus melhores amigos, que se chama Lee Hyun-do. Os dois se juntaram, eles formavam uma dupla que se chamava Do. Então os dois formavam uma dupla chamada Do, que era bem famosa na época, na primeira geração do K-pop. Eles tinham vários fãs. Primeiríssima. Até hoje o Do é conhecido como um dos primeiros grupos a incorporar o gênero do hip hop dentro legal. do gênero K-pop. Pô, Que, né, não- hoje em dia quase todos os grupos têm uma inspiração aí do rap, do Sim, hip leva hop, alguma em coisa. quase todas as músicas. Então eles foram assim, pioneiros do Ah, conceito. sempre tem. Apesar do Geralmente sucesso tem do grupo. os grupos de K-pop. Tem a Tem os visual, tem a do rap. Sim, pessoa mas do tem os rap. repeiros, né? Que... Então, a pessoa Não, do então, rap. sim, mas tô falando, tipo, É bem... roteiro rap. entendeu? Sim. Em 1995, depois de 2 anos do debut, E o grupo hiato. anunciou um hiatus porque os dois integrantes queriam seguir uma carreira solo. Eu acho que nessa Ai, época gente, ainda não para. tinha o conceito de Isso é. debutar solo, fazer projeto solo e ainda tá dentro do grupo, entendeu? Então, em novembro Tá do bem mesmo normal. ano, o Kim Seung-jae, ele debutou solo com o single As I Told You, que vocês devem ter escutado se vocês forem ARMY, porque o BTS fez ARMY. um cover dessa música em 2016. O debut dele aconteceu no dia 19 de novembro de 1995. E no dia 20 de novembro de 1995, apenas um dia depois do seu debut solo, o Kim Isso não Seung-jae faz foi, sentido nenhum. infelizmente, encontrado sem vida no seu quarto de hotel pelo seu manager. A notícia se espalhou pro público e, assim, Como, foi um gente? choque pra todo mundo, Tipo, acabou de obviamente. debutar E no solo. começo, as pessoas acreditaram que ele tinha morrido de uma parada cardíaca súbita por causa do estresse do trabalho, que aparentemente era uma coisa que acontecia com muita frequência. Caralho. Só que, quando fizeram uma autópsia no corpo, encontraram 28 marcas de seringa no braço direito dele. Depois disso, o público começou a especular que talvez ele tivesse sofrido de uma overdose, que ele Não. estivesse usando Não, droga. gente. 28 marcas. Isso é tentativa. Tentativa. Com 28 devia ter marcas. coisa dentro. Sim, exatamente. Não é possível. 28 Ninguém marcas. divulgou, não, que tinha dentro? A pessoa É, não, até, não tipo, sabia medir a quantidade. Assim, acho que você não morre por seringada. Menos que é 7 artérias. É a quantidade de substância injetada. É o que teria. Só que ao fazer o teste de toxicologia no corpo, Não tinha o nada. Instituto Tinha. Nacional Aí, tinha, de claro que tem. Investigação Científica disse ter encontrado traços Óbvio. de uma substância usada para fazer anestesia em animais. Então, assim, isso só aumentou a especulação de que se tratava de um assassinato Sim, e não de pois uma é. overdose ou causas naturais. Ainda mais, gente, Gente, porque mataram aparentemente o o guri. Kim Seung-jae era destro. E como as marcas foram Tava encontradas no braço direito, não fazia se sentido. não seria Sentido natural nenhum. que ele mesmo tivesse injetado. Ele Porra. teria injetado no seu braço esquerdo. Então isso ficou assim, muito estranho. Além disso, os familiares e os amigos próximos, eles também negaram a possibilidade de ter sido um suicídio. Porque além das marcas estarem no braço errado, parece que ele ligou pra mãe dele naquele
não que seja uma garantia de que ele não tivesse esses pensamentos. As pessoas passam despercebidos, foi plano de percepção. Não, mas é esquisito, tipo, ser desse braço. E eles não se separaram. Eles É um debut solo. Não. Eles entraram em hiato porque cada um queria seguir queria seguir a carreira solo. Os dois queriam eles seguir a queriam. carreira solo. E Os aí dois, tem não o era um debut só, não. solo. Tem o debut solo. Tipo, teria que ter tido tempo pra um fazer muito sucesso e o outro não, pra ter alguma coisa que fizesse. Exatamente. Mesmo dia, expressando o quão feliz e ansioso e animado Não, ele não, tava não de tinha debutar nada a ver. solo e o quão animado ele tava com essa nova fase da vida dele. Então não parecia que ele tava a ponto de tirar a própria vida. A mãe dele mas também isso daí apontou não dá pra outras saber, coisas não. esquisitas, tipo o fato de que ele foi encontrado usando uma blusa longa e ela diz que o Kim Sung-jae ele nunca ia dormir com camisetas, ele ou ia dormir sem camisa ou com regata. Então isso somando ao fato de que o cabelo dele tava arrumado e ele ainda tava usando a maquiagem que ele usou no stage do dia anterior, ela acha que ele Só um parênteses aqui. Que mães conhecem seus filhos, mas nem todas as mães conhecem seus filhos. Às vezes a mãe acha que conhece e não conhece. Não estou falando nada. Estou falando que existem várias percepções. A mãe às vezes acha que conhece o filho e muitas vezes pode acontecer de não conhecer. Não estou dizendo que é o caso, mas acontece muito. Gente, adorei aqui do EXO. Achei tão fofinho do EXO. Achei muito fofinho. faleceu antes mesmo de ter ido dormir, né? Porque ele nunca iria dormir sem tirar a maquiagem. Mas quem pode ter feito isso? E então, pra gente analisar os possíveis suspeitos desse caso, a gente tem que voltar atrás até a noite do dia 19 de novembro, em que o Kim Sung-jae voltou do seu stage debut junto com o seu manager, sua namorada e seus dançarinos pro quarto de hotel onde ele seria encontrado morto. Esse quarto de hotel, pelas descrições, ele era mais um apartamento. Mais como um Airbnb, sabe? Que tem uma sala de estar em comum e aí tinha os vários quartos onde os dançarinos e o Kim Sung-jae e o manager dormiriam lá naquela noite. Como tava todo mundo feliz, celebrando lá o debut do Kim Sung-jae, eles todos ficaram comemorando e bebendo umas cervejas lá na sala por um tempinho de noite. Depois de um tempo, os dançarinos foram dormir. Logo em seguida, o manager se levantou da sala, ele foi até a lavanderia, ligou a secadora pra secar as roupas lá e foi dormir também, deixando apenas o Kim Sung-jae. Não. Da sala já poderia levantar, tipo... Cara, não é possível, eu teria que levantar suspeita em alguém. Que alguém teria entrado no quarto se fosse matar ele. A sala iria filmar, a menos que não tivesse ângulo pro quarto. Então, ali não deve ter ângulo. Não parecia que tinha ângulo do corredor que vai pro quarto. Porque não é a porta. Às vezes é a porta de entrada, às vezes o quarto pode ser pra cá. Pode ser corredor também. Ligou a secadora pra secar as roupas lá e foi dormir também, deixando apenas o Kim Sung-jae e a namorada dele na época lá na sala de estar. Então, vamos de primeiro e principal suspeito, a namorada. Nas notícias que eu encontrei, ela é apenas conhecida como Kim, então é assim que a gente vai chamar ela nesse vídeo. Ela não era uma celebridade, na verdade ela era uma estudante de medicina, o que aumentou ainda mais as suspeitas de que ela poderia ter o conhecimento anatômico do corpo humano e o conhecimento das substâncias para conseguir injetar, né? Seria burrice. Seria a burrice dela. Eu acho que seria muito burrice, 28 picadas. Não faz sentido, não faz gente. sentido nenhum. Uma pessoa que estuda pra isso vai lá e... eu vou dar um jeito aqui de ser muito A não ser que suspeita. ela já tenha ido com esse pensamento. De que seria burrice demais, né? Pode ser. Entendeu? Já que ele foi encontrado com 28 marcas de seringa, além do fato de que ela foi vista por algumas testemunhas literalmente comprando anestésico animal numa farmácia. Então, assim, eu também li alguns relatos na internet falando dos comportamentos bizarros que essa namorada tinha, só que eu não sei verificar se é tudo verdade, porque tava meio complicado de pesquisar sobre esse caso por causa das traduções difíceis. Dizem que ela matou o próprio cachorro e depois ela só substituiu o cachorro que ela tinha por um igualzinho da mesma raça. Tipo, quem faz isso? E a teoria é que ela acabou matando ele pra testar as substâncias que ela injetaria no futuro no Kim Sung-jae. Isso é tudo especulação, mas assim... Eu também entrei no Reddit e no Amino, que eu sei... É estranho. Quer pão de queijo? Não, obrigada. Mas não. Obrigada.
especulação, mas assim... Eu também entrei no Reddit e no Amino, que eu sei porque não que tem não como provar são nada as disso, fontes então, mais confiáveis da história da humanidade, Pois é. mas é o que temos. E parece que ela tinha um comportamento meio obsessivo com o Kim Sun-jae, às vezes parecia até que ela era uma sasseng, assim. Teve uma vez que ela sasseng? gritou com os fãs, porque ela tava com ciúmes da relação do Kim Sun-jae aí é com os maluco. fãs, apesar de que, né, é o trabalho dele como idol. E dizem que também teve outra vez que ela literalmente amarrou o Kim Sun-jae na cama Que enquanto isso, ele cara? tava dormindo, porque ela não queria que ele fizesse a programação de idol que ele tinha que Caralho. fazer no dia. Não sei o Ih, que virou 50 tons. Sabe a namorada, Isso é pior, cara. aquela ex-namorada do cara? Não sei. ficava- Ela é esquisitona, né? É, tinha que fazer, mas ela não queria e ela amarrou ele. O que é um comportamento extremamente preocupante. No começo do caso, a namorada foi realmente presa. No primeiro julgamento, ela estava sendo condenada à pena de morte. Essa era a máxima Caraca. sentença que ela podia ter. E aí o advogado ou a advogada do Kim Sun-jae apresentou o seguinte caso no primeiro julgamento. Ele ou ela acredita que a Kim ofereceu algum tipo de substância de relaxamento ou tipo stalker, substância né, para o Fafé? desestresse pro Kim Acho que Sun-jae, já que ele é tava super encenação, cansado depois do depois debut. E trabalho. como É, ela é estudante de medicina, o Kim Sun-jae não desconfiou da namorada e falou, não, injeta aí, você é médica, você sabe o que você tá falando. Então, ela injeta o anestésico animal que faz com que o Kim Sun-jae caia no sono e logo em seguida ela mistura esse analgésico com outras substâncias voltadas para eutanásia animal e a mistura dessas substâncias faz com que o Kim Sun-jae faleça de ataque cardíaco. Depois ela vai pra lavanderia do apartamento pra religar a secadora que o manager tinha ligado antes, pra abafar qualquer som que viesse da sala de estar. Essa última parte é porque um dos dançarinos que tava lá naquele dia diz ter visto a Kim indo pra lavanderia e ligando a secadora lá de madrugada por algum motivo, sendo que o ciclo já tinha se encerrado. Tudo isso foi a teoria do advogado, né? Tipo, não tem como comprovar se foi realmente isso que aconteceu. Só que durante o segundo e o terceiro julgamento, a Kim foi estranhamente absolvida de qualquer possível. condenação por falta Nossa, de mentira. evidências. Porque Não a tem que testemunha fazer, não tem principal como do provar. caso, que tinha falado que a Kim realmente tinha comprado anestésico animal numa das farmácias em que essa pessoa trabalhava, foi. do nada ela falou, não, eu não lembro de nada Ai, do que mulher, aconteceu, comprou todo então não mundo. foi isso não. Só que uma coisa que vocês precisam saber, amizades, é que a Kim, ela era de uma família muito rica e poderosa. comprou A todo família mundo. dela era dona de 10 farmácias diferentes lá na Coreia do Sul. Putz, E ela tinha que contatos farmácia? até com políticos da época. Então Olha aí. surgiram muitas teorias de que ela teria movido Principal alguns suspeita pauzinhos mesmo. da justiça Óbvio, pra se óbvio, livrar de qualquer óbvio. condenação. Existem outros suspeitos? Não exatamente. Ela é a maior. A defesa, É. ou seja, a galera que estava representando a Kim nos julgamentos, tentou culpar um dos Tá bem, Yoru. Boa noite, até boa semana noite, que vem. Yoru. Até semana que vem. Tadinho. Ele falou sobre a morte? Não, né? Não deu tempo. Não. Boa Acabou. noite, Yoru. ou seja, a galera que estava representando a Kim nos julgamentos, tentou culpar um dos dançarinos que estava lá naquela noite. Segundo a defesa, essa pessoa tinha alguns problemas com o Kim Sun-jae e tinha histórico Tem de muitas usar informações drogas. No dia soltas seguinte que da dão um morte do Kim contexto Sun-jae, meio... parece que esse dançarino viajou para os Estados Unidos, o que fez parecer, né, meio suspeito, mas a justiça não levou essa acusação pra lugar nenhum. Esse ano deu 25 anos da morte do Kim Sun-jae e esse mistério nunca foi Foi 2020, solucionado então. de verdade. 2020. Pelo que eu li na internet, até fecharam Não, esse 20. caso em Ah, tá. setembro desse É, ano, não ficou 2020, tão em mas aberto, eu não tenho não. certeza Parece se mesmo isso é que foi verdade. O público continua absolutamente indignado com esse caso, especialmente porque ano passado, 2019, um programa chamado I Want to Know da SBS, ele faria um especial contando sobre a história Nossa. e de vida e morte do Kim Sun-jae. Só que esse episódio foi barrado de ir ao ar. Tadinho. A história da vida ou morte, da vida. Ele nasceu, estudou, virou idol e morreu. Tadinho. Curtíssimo. Porque ele já teve 26, 13 anos, sei lá. Não sei. É, 20 Não teve poucos nada, anos. coitado. É, viveu nada direito. E de vida e morte do Kim Sun-jae. Só que esse episódio foi barrado de ir ao ar por ninguém Caraca. menos, ninguém mais Que a do que a Kim. namorada Aí, ó. do Kim Sun-jae Óbvio. daquela época. Filha da puta, Ela ela. dividiu esse
programa de ao ar e ela também tinha processado um médico analista que trabalhou no caso. Segundo seu relatos, ela mudou de nome, ela fez uma cirurgia super drástica no rosto pra mudar o rosto inteiro dela. E hoje em dia ela tá trabalhando como dentista, casada Matando e super gente rica. no Mas, meio. né, a grande maioria do público acredita que, na verdade, ela é sim a culpada Tem toda a do cara assassinato do Kim Sun-jae e que meio que ela tocou a Pois é, vida não a pode nem partir ter desses lembrado, procedimentos absurdo. médicos, que ela tá se escondendo com uma... Mas se pá, é esse mesmo que ela quer, que não seja lembrado mesmo. Tipo, ela não quer que seja lembrado. Não tem que ficar lembrando do caso, entendeu? Até porque ficar lembrando dele e tal, não sei o que, traz um pouco à tona ela, né? E ela E se meio expõe. que ela tocou a vida a partir desses procedimentos médicos, que ela tá se escondendo com uma nova identidade e que ela tá evitando ao máximo que esse caso volte à tona. Como eu falei antes, o Do Não e tem o Kim como provar, Sun-jae né? tiveram um impacto enorme na indústria do K-pop. Eles foram pioneiros da primeira geração e grupos como o BTS e o Monsta X fizeram apresentações cover das músicas do Kim Sun-jae, meio que pra celebrar o trabalho e o talento Pelo menos dele. isso, dá pra O fazer, Lee Hyun-do, que era a dupla e o melhor amigo do Kim Sun-jae, ele ficou extremamente abalado com essa situação. Ele fez várias entrevistas depois falando sobre o caso e também criou várias músicas inspiradas no seu melhor amigo. Eu li que um dia Caraca, antes que do merda. Kim Sun-jae debutar, o Lee Hyun-do, ele teve um sonho que envolvia os dois e que me deixa arrepiada, muito estranho. No sonho, os dois terminam a programação que eles tinham naquele dia e alguns fãs se aproximam da dupla pra entregar flores. Só que todos os fãs vão só Tá até no o outro. Lee Hyun-do e entregam tá. as flores pra ele, enquanto o Kim Sun-jae fica observando de longe, sorrindo. Daí, o Lee Hyun-do, ele vai até o Kim Nossa, Sun-jae pra dar pra ele. dividir algumas das flores que ele recebe dos fãs. Só que o Kim Sun-jae, ele recusa as flores e ele diz: tá tudo bem, vou receber milhares de flores amanhã. Nossa, nem fudendo. Nossa, não. Gente. E aí, Nem fudendo. amizades, o que vocês acharam sobre esse caso? O que vocês Impossível. acharam Nossa, sobre as não, evidências? não. Lembrando que é Que tudo isso, cara. especulação, então vamos manter, assim, Sim, muito muita respeito. especulação, Eu vou linkar todas as mas muita referências que eu usei pra especulação esse bem- vídeo, bem como os covers do BTS e do estranho. Monsta X. Então, se vocês quiserem prestigiar o trabalho do Kim Sun-jae, tá aí. Monsta Essa X. história de hoje foi o último True Crime do nosso Akemi Win, mas tem muita gente Eu não me falando achei- pra tornar... assim, tem muita gente me falando pra Muita especulação é especulação dela parecer doida. Sim. A real é. Não, na verdade, tudo é especulação porque não tem provas. Mas as especulações. Pô, ela tinha muito contato. Né? Ela Pouco tinha uma contato. gama de contato muito grande, tá ligado? Até politicagem, cara. Pessoas tinha. influentes, não é? Exato, não era qualquer porrinha. Uhum. E eles tinham 10. Eles tinham unidades de farmácia. É. E todo mundo sabe que o pessoal da indústria farmacêutica tem muito poder. E quem trabalha, não. É. Entendeu? E quem trabalha, não. Não, ela tá com toda a carinha de culpada. O problema é que, tipo, é isso. A justiça não pode prender uma pessoa sem ter provas. É. Não tem como, gente. Não tem como É, ela né? não ter prova. E eu vou te falar, se ela mudou de cara, já é certo que é ela, cara. Mudou de cara. Mudou até de cara, não quer que Ah, mudou passe de o cara, especial do é. cara. Pô, esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Batendo do martelo. Tac, daquela. É, a gente fala daquela. português É. mesmo, não vai influenciar em nada na vida da Não mulher. vai influenciar na vida da mulher, mas assim, cara, Enfim. tudo aponta pra que seja ela. Literalmente, não tem nem outro suspeito, na real. Se você pensar bem. Tudo aponta pra ela. Pra mulher ter mudado de cara, por que ela foi mudar de cara? Todo o contexto esquisito, né? Ela não é a Park Bo. Tipo, a A Park questão. Bo ainda é a Park Bo. A questão dela ser estranha, das pessoas ficarem falando que ela fazia isso, fazia aquilo, eu não acho nem que. Isso eu acho que é o master da especulação. Ninguém tem como saber o que a mulher fazia ou deixava de fazer. Não tem. Mas a questão da família, da influência, das pessoas mudarem de ideia e não deporem mais. Estranho. Muito esquisito. E ainda mais isso, né, da família dela ser muito poderosa, ter muito dinheiro e influência em várias coisas, né? Conhecidos. Já. Bizarro. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.